Olá pessoal, começando mais uma videoaula, mais uma dica do Garcia, aqui no seu canal Planilheiros. A aula que eu preparei para vocês é para atender uma demanda antiga que vocês já cansaram de pedir aqui no canal, pelos e-mails, pelos comentários aqui dos vídeos, que é o seguinte: trabalhar com horas no Power BI e também no Power Pivot. Então, muita gente tem dificuldade de trabalhar com horas aqui. E, assim como o Excel, também trabalhar com horas lá tem suas particularidades, aqui também. E, na verdade, se você entende como funciona a questão das horas dentro do Excel, você vai entender como funciona a questão de horas aqui no Power BI também. Legal? Então, existem várias maneiras de você resolver o problema de horas. Você pode resolver com matemática básica, fundamental, né? Usando o número serial da data. Você pode resolver com funções DAX, para quem gosta de atuar com o Power Pivot, ou também você pode fazer pelo Power Query, com a linguagem M. Então tem várias maneiras de resolver o problema. Legal? Então antes de a gente começar efetivamente a montar a aula, de criar o painel, vou mostrar para vocês o conceito básico de como trabalhar com data desde o Excel, para a gente ir aos poucos entender como funciona. Vamos lá, deixa eu voltar aqui, o formato aqui do meu arquivinho, para vocês verem e entenderem. Bom, olha só. Pessoal, estou aqui no Excel, ok? Então nós temos dois campos de data aqui, ó. Uma entrada e uma saída para o almoço. Mas no Excel, na verdade, isso aqui, ó, esse formato que a gente está vendo da data, dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, é apenas uma customização. É um formato que você deu para visualizar o conteúdo desta célula. Mas, na verdade, pessoal, o Excel trata esse conteúdo como um número serial. Cada data dessa, cada célula dessa é um número serial. Como é que a gente descobre isso? Pega aqui essa célula, por exemplo, vai na guia página inicial e seleciona geral aqui, ó. Reparem que virou um número serial. Então, a data, pessoal, na verdade, é um número. Ok? Então, se você entende esse conceito da data, que na verdade é um número, você vai começar a descobrir como fazer contas com data sem errar, sem ter problemas. E no Power BI, como é que essa data se comporta? Vamos ver. Deixa eu arrastar aqui para cima. Bom, deixa eu botar mais para cá, porque... Pronto. Bom, olha só, pessoal, aqui na nossa série de dados, nós temos uma tabela chamada fdados com o nome do nosso funcionário, do vendedor, enfim, a foto dele, e aí 4 campos de data. Uma entrada, uma saída para almoçar, um retorno do almoço e uma saída do trabalho. Ok? Então nós temos 4 campos de data que estão naquele mesmo formato que estava no Excel que eu mostrei agora. Dia, mês e ano, hora, minuto, segundo. Até aí tranquilo. Bom, então uma das maneiras de trabalhar com as datas aqui no Power BI é fazer a mesma coisa que a gente fez no Excel, transformá-las em serial. E com o serial não tem erro, ok, pessoal? Então como é que transforma em serial? Bom, muito simples. A gente vai criar uma coluna calculada aqui, ó. Nova coluna, beleza? O nome da coluna vai ser serial data. A fórmula, pessoal, para a gente criar uma data, para transformar a data desse formatinho bonitinho para um serial é a seguinte: 1, vezes o campo de data que você quer, ok? Então vamos lá, ó. A data que a gente quer é a data de entrada. Então, entrada. Pronto. 1 vezes data de entrada. Enter. Repara o seguinte, ó. Virou o serial da data. Será que é o mesmo serial do Excel? Vamos ver? Olha aqui, ó. Vou trazer o Excel para cá. Olha aqui, vamos comparar. Exatamente o mesmo, pessoal. É o mesmo serial que a gente conseguiu no Excel, transformando a visualização, o formato daquela célula no formato geral. A gente fez a mesma coisa. Então, quando vocês transformam a data, né, no formato que ela esteja, para o número serial dela, porque ela é realmente... Você consegue fazer qualquer tipo de conta, desde que você entenda como isso funciona. E essas contas nunca vão errar. Né? Aí você passa a ter a matemática básica como sua aliada.
A matemática é fundamental como sua aliada. Legal, pessoal? Então vamos lá, ó. Achei o serial da data. Beleza, Garcia. Mas eu não quero só o serial da data. Eu quero descobrir agora, por exemplo, quantos dias ele trabalhou. Show de bola? Então tá bom. Vamos usar esse mesmo conceito do serial da data, legal? Nova coluna. Vamos lá, ó. Dias, serial. Então, quantos dias de trabalho o cara teve? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o mesmo conceito do serial. Então, vai ser 1, vezes. Só que agora, a gente tem que comparar as duas datas, né? A de saída e a de entrada. A gente quer saber se entre essas duas datas, ele passou mais de um dia. Então, vamos lá. Vai ser, abre parênteses, vai ser a data de saída menos a entrada. Ok? Enter. Pronto. Então aqui a gente acabou de achar a quantidade de dias que ele trabalhou. Legal? Então nesse caso ele entrou dia 1º e saiu dia 1º. Então ele trabalhou 0,37 dias, né? Então ele trabalhou pouco mais de 8 horas, né? 1/3 do dia. Legal, pessoal? Poxa, Garcia, mas não seria mais fácil simplesmente você diminuir a coluna saída da coluna entrada? Depende. Olha só. Se eu quiser saber quantas horas ele trabalhou no dia, ou seja, eu quero pegar esse ponto 37 aqui e transformar isso em horas. Legal? Vamos fazer aqui, ó, mais uma coluna calculada. Nova coluna, vão ser horas serial. Bom, a gente vai fazer agora o seguinte. Se para achar o serial da data a gente usou 1, quantas horas tem em um dia? 24 horas. Então agora vai ser 24, ok? Vírgula, vezes a data de saída menos a data de entrada. Pronto. Assim, pessoal, a gente acabou de encontrar, ó, as horas. Então, esse ponto 37 do dia, esse 1/3 do dia que ele trabalhou, significaram 8,9 horas de trabalho. Legal? Então, olha só que legal. Se a gente vier agora e fizer uma nova coluna, fazendo a continha simples, né? Horas trivial, que é a data de saída menos a data de entrada, Enter, a gente vai achar essa mesma hora. Deixa eu transformar isso aqui em hora para a gente localizar aqui. Horas trivial, vamos transformar em hora, hora, minuto, segundo. Pronto, olha aqui, ó. Então, olha só, a gente achou 8 horas e 59, que dá os 8,99 horas seriais, ok? A gente achou. Mas qual o problema de ter... Poxa, Garcia, por que você não faz sempre assim, então? Não é mais fácil? Não. Se as suas datas de entrada e saída sempre forem no mesmo dia, desse jeito resolve o problema. Mas se você tem alguém que trabalha de turno, ou que ele entre num dia e saia no outro dia, desse jeito não funciona. Ele não consegue identificar que pulou o dia. Vamos fazer um teste para vocês verem? Ó, minha fonte de dados está aqui, ó. Está aqui minha fonte de dados. Então, vou pegar esse primeiro dia aqui que a gente está atuando. Então, ó, ele entrou dia 1º/6 e ele vai sair dia 2. Pronto. Vou salvar. Deixa eu jogar aqui para o canto. E vou atualizar. Então, repara o seguinte, ó. O horas trivial ele não vai conseguir fazer a conta, mas já o horas serial vai, ó. Atualizar. Pronto. Olha que legal. O horas serial conseguiu entender que ele passou do dia 1 e foi para o dia 2 e computou as 32 horas que ele trabalhou. Já o hora trivial, que é uma coluna menos a outra, ele não conseguiu. Ó. Ficou preso no 8,59. Então, por isso que não é ideal simplesmente usar uma coluna pela outra. Quando você tiver esse tipo de problema, você não vai conseguir resolver.
Legal, pessoal? Bom, então essa é a maneira mais prática de trabalhar com DAX. Existe uma outra, só que essa outra, apesar de também extrair dia, hora, mês, semana, trimestre, ela arredonda. Então você vai perder os pontos alguma coisa. Mas eu vou ensinar assim mesmo, que para alguns casos pode vir a ser útil. Então, F dados, nova coluna. Vamos achar aqui os dias com DAX. A gente vai usar a função, pessoal, datediff. Datediff. Então, primeiro a gente põe a data de entrada, com o primeiro argumento, ponto e vírgula, saída. E aqui, ó, no terceiro argumento, a gente escolhe que tipo de informação a gente quer extrair, se é o dia, se é a hora. Bom, eu quero o dia, então, date, enter. Olha aqui, ó. Nesse caso em que ele virou de um dia para o outro, ó, o dia serial trouxe o dia, e o dia com DAX também trouxe o dia. Legal? Se eu quisesse criar outra coluna agora para saber as horas, então, nova coluna, horas DAX. Mesma função, datediff, data de entrada, ponto e vírgula, saída, ponto e vírgula, hour. Enter. Olha que legal aqui, pessoal. Tá vendo? Ó? Ele extraiu a hora também, só que arredondada. Legal? Se para você não faz diferença esse arredondamento, você pode usar essa função datediff para realizar essa coluna calculada. Então a gente aprendeu a fazer da maneira mais trivial dentro do DAX, que é usando o serial da data. Depois aprendemos a usar o datediff, que é uma função DAX. E agora a gente vai aprender a fazer essas mesmas coisas no Power Query. Também tem um jeito de fazer. Então vamos aqui no editor de consultas. Bom, no Power Query é facinho, ó. Você tem que escolher as duas colunas que você quer fazer a conta, sempre da última para a primeira. A sequência aqui faz diferença. Então, saída, depois entrada, apertando Ctrl. Você vai em adicionar colunas, seleciona hora e clica em subtrair. O que ele fez aqui? Ele achou os dias. Ok, pessoal? Esse time, apesar de estar escrito time difference aqui, não foi tempo que ele achou dia. Então aqui vai ser dias PQ. Legal? E para você achar a hora, adiciona uma coluna personalizada, hora PQ. A fórmula vai ser o dia PQ vezes 24. Pronto. Achamos a hora PQ. Quando a gente salvar, você vai ver que esses dados vão aparecer lá embaixo. Olha que legal aqui, pessoal. Então, ó, dias PQ pelo Power Query é a mesma coisa do dia serial. Ó. Igualzinho, ó. Vendo, pessoal? E o hora PQ do Power Query é a mesma coisa do hora serial. Show de bola? Então, tanto pelo Power Query como pelo serial da data aqui dentro do DAX, vocês conseguem chegar ao resultado, mesmo que o seu período, o seu intervalo mude de um dia para o outro. Então você não perde essas horas que passaram do mesmo dia. Legal? Bom, agora que a gente já aprendeu os fundamentos, né, de trabalhar com hora, com isso aqui não tem como errar mais. Vocês podem trabalhar à vontade com qualquer tipo de relatório com hora. Eu vou pegar mais algumas coisinhas aqui, ó. Vou vir aqui no Power Query. Eu também quero o seguinte, eu já achei a hora PQ, mas eu também quero descobrir quanto tempo ele passou no almoço. Eu quero descontar o almoço da seguinte maneira. Se ele ficou menor que 1 hora no almoço, eu desconto 1 hora compulsivamente. Se ele passou de 1 hora, eu desconto essa 1 hora compulsiva mais o que ele passou. Então, para isso, eu tenho que descobrir aqui, ó, a diferença da entrada e da saída do almoço. Mesma coisa que a gente fez com a hora de entrada e saída normal. Então nós vamos adicionar colunas, hora, subtrair. Então time difference. Legal? Só que aqui é dia, almoço. E agora eu tenho que achar as horas do almoço, então coluna personalizada, horas almoço, deixa eu botar horas almoço PQ. Vem do Power Query. Então a gente vai pegar aqui, ó,
dia almoço vezes 24. Mesmo esquema. Pronto. Coloca aqui, ó, não podemos esquecer em duração. Aqui também no hora PQ em duração. Show de bola, pessoal? Fechar. Beleza. Vamos arrastar aqui para o lado, ó. Então nós temos aqui, ó, as horas do almoço. Então, ó, esse dia almoço aqui, por exemplo, eu não quero trabalhar com ele, eu vou ocultar a exibição do relatório. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para ocultar. Hora PQ, dia PQ eu posso usar. Esses horas DAX eu não preciso usar. Vou ocultar aqui. Dias DAX também não. Só para não ficar muito campo lá no relatório, na hora de criar, fica muito bagunçado. Então, dias PQ, hora PQ, horas almoço PQ, legal. Bom, para terminar meu trabalho com Power Query, pessoal, a gente vai criar aqui uma coluna, que é a coluna de meta. Adicionar a coluna, vai ser meta. Ou seja, quantas horas ele tem que trabalhar por dia? 8 horas, ok? Então, vou criar uma coluna com o número 8, na coluna de meta. Tá aqui, ó, meta em horas, beleza. Tranquilo até aqui, não estou esquecendo de nada. Ah, vou criar também uma coluna a partir da data de entrada só com a data, sem data e hora, só data, tá? Para poder servir no gráfico que a gente vai usar no relatório. Então, vou duplicar essa coluna aqui. Duplicar coluna. O nome dela vai ser database, ok? E aqui, em vez de ser data e hora, vai ser só data. Pronto. Aqui a gente acaba o nosso trabalho com Power Query. Beleza. Então, nosso relatório já está aqui. Vou pegar essa database e vou configurá-la para só data. Beleza. Está configurado só para data. Já tenho tudo que eu preciso para trabalhar. Agora eu vou criar as colunas calculadas. Pessoal, vocês que estão acostumados com as aulas aqui do canal e que já fizeram curso presencial com a gente, sabe que quando a gente quer criar o nome do mês, né, uma coluna com o nome do mês, a gente usa uma função chamada format. Só que com as últimas atualizações do Power BI, você tem agora um autoacrescentamento quando você está usando colunas de data. Ele aparece umas opções, que na maioria das vezes atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. Mas vamos ver como é que ela te ajuda. Então olha só, eu quero criar uma coluna com o nome do mês. Nome do mês. A gente criaria como? Assim, né? Format de uma data, vou pegar a data de entrada, ponto e vírgula, não é isso? Era assim que a gente criaria, com o nome do mês. Está aqui, ó. Nome do mês, junho, blá, blá, blá. Só que agora a gente não precisa mais usar isso. Basta a gente usar um campo de data. Vou pegar aqui a data de entrada. Repare que quando você dá o tab, ele te traz as opções. O que dessa data você quer usar? Ah, eu quero usar o nome do mês, que é o ponto mês. Então, tab, enter, ele continuou fazendo o nome do mês para a gente, ó. Tá vendo, pessoal? Para isso que serve esses autoacrescentamentos dos campos de data. Legal? Então, agora eu quero uma nova coluna com o número do mês. Beleza, ó. Número mês. E aí nós vamos novamente, a entrada. Ó, eu quero esse aqui, ó, month number, ou month num, ok? Tab, enter, ele já trouxe pra gente, ó, o número do mês. Legal? Então eu vou ordenar a coluna nome do mês pelo número do mês, para quando eu jogar no meu relatório ela ficar ordenada na ordem certa e não na ordem alfabética. Beleza, pessoal? Então criei aqui o número do mês e por fim, minha última coluna calculada, eu quero criar aqui, ó, uma coluna que me diga que eu consiga selecionar no meu relatório quando foi dia útil e quando foi final de semana. Legal? Então eu vou chamar de dia útil, vou chamar de DU barra FDS, final de semana. E aí a coluna vai ser um if weekday, função que eu quero usar. Ele me pede uma data, vou usar a data de entrada como referência, ponto e vírgula. E aí ele me pede o segundo argumento, que é o return type, o que você quer retornar, 1, 2 ou 3. A diferença aqui são os números, né? No número 1, domingo é 1, sábado é 7. Número 2, segunda é 1, domingo é 7. No número 3, 0 a 6. Então vou usar
número 2, onde segunda é 1 e domingo é 7. Logo, sábado é 6. Então, 6 e 7 é final de semana, ok? Então, número 2, se o resultado disso daí for menor que 6, ou seja, nem 6 e nem 7, vai ser dia útil. Então, eu quero que escreva dia útil para mim na minha coluna. Se não, vai ser final de semana. Escreve fim de semana. Pronto, pessoal, olha aqui, ó. Coluninha criada com dia útil, final de semana. Problema resolvido, já podemos montar nosso painelzinho. Bom, para montarmos nosso painel, pessoal, a gente vai criar aqui agora as medidas. Legal? Então, vamos criar as medidas. Então, antes de criar as medidas, vou criar uma tabelinha. Então, vou vir aqui, ó, em tabela, ok? E vou adicionar aqui as informações. Primeira delas é a foto. Só que para a foto funcionar, pessoal, vocês têm que configurar o campo de foto aqui, ó. Tem que vir aqui na modelagem e configurar ele como URL da imagem. Em alguns casos também funciona o URL da web, tá bom? Aí quando você arrastar para lá esse campo, ele vai aparecer a fotinha dos seus funcionários. Então vamos pegar aqui a foto agora, ó. Tá lá a foto dos funcionários. Legal? Vamos pegar aqui agora a database. Beleza? Repare quando você joga o campo de data no Power BI, ele quer fazer uma hierarquia de qualquer jeito. E eu não quero hierarquia, então eu vou clicar aqui na setinha e vou botar a database mesmo. Ele trouxe a database. E nós vamos trazer agora o quê? Entrada, saída para almoço, entrada do almoço e saída. Então vamos lá. Ó. Entrada, ele também explodiu, eu não quero que exploda. Entrada, saída para o almoço, não quero que exploda. Depois entrada do almoço, sem explodir. E depois saída. Beleza. Show de bola. Então, ó, se eu der um zoom aqui na minha tabela, vocês vão ver. Ó. Aqui, o dia a dia dos meus trabalhos. A hora que eu entrei, a hora que eu saí para almoçar, a hora que eu voltei do almoço e a hora de saída. Repara que ficar repetindo a data em cada campo é ruim, porque eu já tenho a database, né? Então eu posso configurar esses 4 campos para exibir só a hora. Então vamos lá, ó. Vou vir aqui na minha tabela, entrada. Eu quero só hora, minuto, segundo. Saída, mesma coisa. Hora, minuto, segundo. Entrada do almoço, hora, minuto, segundo. E saída, hora, minuto, segundo. Pronto, quando a gente voltar no relatório, ó, repara que economiza espaço, né? Fica só com as horas, sendo que a database já está aqui na frente. Então eu tenho aqui, ó, todos os dias de trabalho do Garcia, do Rui e do Diogo. Então está todo mundo aí com as suas datas. Agora tem que fazer o quê? O controle das horas. Quantas horas foram trabalhadas, quantas horas gastou no almoço, quantas horas efetivamente eles trabalharam. Lembrando que eu tenho que descontar aquela 1 hora do almoço, lembra disso? Então a gente tem que criar essas regras. É o que a gente vai criar agora. Bom, deixa eu vir aqui no meu rolinho, só para configurar aqui um pouquinho o campo, colocar fonte 10, tirar os totais que eu não quero. E deixa eu ir lá na grade, diminuir aqui um pouco a grade. Pronto. Bom, agora então, eu quero fazer minhas medidas. Pessoal, primeira medida que eu quero fazer é saber quantas horas efetivamente cada funcionário trabalhou. Ou seja, pegar entrada e saída geral e ter esse total de horas trabalhadas e diminuir isso do meu almoço. Lembrando da regra, se ele trabalhou menos de 1 hora, eu vou descontar 1 hora compulsivamente. Se ele trabalhou mais de 1 hora, eu vou descontar a 1 hora compulsiva mais o que ele passou de 1 hora. E aí eu vou ter quanto foi efetivamente trabalhado. Legal, pessoal? Então vamos criar aqui nossa medida. Nova medida. Pronto. Então vamos lá. O nome da medida vai ser hora efetiva. Legal? Então vamos fazer nossa continha. Então a gente vai fazer um if para saber o seguinte primeiro. Pegar as horas de almoço, quantas horas de almoço ele teve. Se teve horas menor que 1, ou seja, se ele passou menos de 1 hora almoçando, eu vou fazer um tipo de conta.
Ou seja, eu vou descontar essa 1 hora compulsiva. E se ele teve mais de 1 hora de almoço, eu tenho que pegar essa hora a mais que ele teve e descontar da hora efetiva trabalhada. Legal? Então vamos fazer o teste lógico. Vai ser um soma de hora almoço, vamos achar aqui a hora almoço, está aqui a hora almoço Power Query. Então, se essa soma for menor que 1, se ele almoçou menos de 1 hora, qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero pegar a soma do meu total de horas trabalhadas. Então, vamos achar aqui as horas. Hora Power Query. Eu quero essa soma, ok, pessoal? Menos 1. Ou seja, se ele trabalhou menos de 1 hora, eu vou descontar 1 hora compulsiva. Essa é a conta. Ponto e vírgula. E se ele trabalhou mais de 1 hora? Se ele trabalhou mais de 1 hora, eu vou pegar essa mesma soma do hora PQ, que é todas as horas que ele trabalhou no dia, e vou diminuir da soma de horas do almoço. Hora do almoço PQ. Fechei, fechei, Enter. Pronto, pessoal. Já tenho a minha hora efetiva. Então, olha só. Se eu vier aqui agora, deixa eu só consultar aqui, travar aqui uma casa decimal só. Então, ó, se eu pegar aqui a hora do almoço PQ e jogar na minha tabela, eu já sei quantas horas de almoço cada um teve. E se eu pegar aqui agora, por exemplo, minhas horas efetivas, que foi minha medida que a gente criou agora, eu já sei quantas horas a pessoa realmente trabalhou. Se eu pegar o hora PQ puro e jogar aqui na tabelinha, deixa eu só reestruturar aqui, ó, hora PQ. Então, ó, nesse primeiro dia eu trabalhei 9,75 horas, legal? E almocei menos de 1 hora. Então eu fui lá e descontei 1 hora compulsiva. Então, na verdade, eu tive de efetiva de horas trabalhadas 8,7 horas. Legal, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, eu almocei mais de 1 hora. Então, 10,43 menos 1,35 deu 9,1. Então, essa é a continha que a gente fez aqui para chegar nesses valores. Show de bola, pessoal? Bom, só que agora eu quero descobrir o seguinte. Eu quero descobrir quanto que cada funcionário meu tem de saldo. Ou seja, ele tem a meta de trabalhar 8 horas por dia. Depois que eu já descontei o almoço, ele trabalhou a mais ou a menos? Para poder fazer o banco de horas. Não é isso, pessoal? Então a gente vai fazer aqui, ó, o saldo. Legal? Então o saldo vai ser uma outra medida. Nova medida, saldo. A gente vai pegar as horas trabalhadas, a hora efetiva, já descontando o almoço, e vai diminuir daquela meta. Lembra que a gente criou a meta de 8 horas? Então vai ser uma soma do campo meta. Agora a gente tem o saldo, pessoal. Deixa eu botar aqui uma casa decimal. Vamos arrastar o saldo para cá. Nós temos agora o saldo. Está aqui, ó. A gente já sabe quanto, em cada dia, quanto que a gente teve de saldo. Se a gente trabalhou a mais ou a menos. Bacana? E eu vou usar essa coluna de saldo para fazer uma formatação condicional. Para deixar ali uma espécie de Sparkline, ou um KPI, ou uma identificação visual para o que eu quero olhar de verdade. Então eu vou vir aqui, ó, se o valor for baixo, vermelho, se for mais ou menos amarelo, e se for bom, verde, e no caso do amarelo, eu quero que seja a partir de 0. Ok, pessoal, tá aí, ó. Eu já tenho agora, ó, de acordo com os valores, se eu tive mais ou menos hora. Tá vendo aqui, ó, trabalhou bastante aqui, ó. 24 horas. Entrou dia 1º e foi que foi, ó. 33 horas de trabalho. Descontando o almoço, a hora efetiva, saldo de 24 horas. Então tá aí, ó. Nossos saldos, pessoal. Bacana? Então eu tenho aqui já os saldos bem distribuídos. Posso ordenar aqui também por data, ó, para que fique todo mundo junto. Tudo que é dia 1º, tudo que é dia 31. Pronto. Aí, ó, tá por data agora.
Legal? Então, pessoal, esse diferencial aqui, ó, foi justamente aquela data que a gente alterou para mostrar como é que funcionava a questão das contas de data que passavam de 24 horas. Que é essa aqui, ó. Ele entrou dia 1º e saiu dia 2. Então eu vou voltar aqui para o dia 1º para deixar o relatório íntegro. Ok? Vou salvar. E vou atualizar aqui para voltar o relatório certinho. Ó. Pronto, já está pronto. Está atualizado. Legal? Então aqui está nosso painelzinho. Essa primeira parte aqui do painel, nossa tabelinha, com o controle de ponto, controle de frequência e nosso banco de horas por profissional. Legal? Vou criar aqui ó, um cartãozinho desse tipo aqui. E vou trazer o seguinte, foto. Vamos pegar as horas efetivas. E pronto. Eu fiz a medida de almoço. Deixa eu ver aqui, calculadora de hora efetiva. Calculadora de saldo. Deixa eu fazer a medida de almoço aqui. Não, deixar aqui com a coluna calculada mesmo. Repara, vou fazer uma medida rápida só para a gente calcular a hora do almoço aqui, ó. Horas, almoço. Vai ser um sum de hora almoço PQ. Vou trazer para cá, ó, e vou retirar essa daqui, ó. Bom, então criei aqui nosso cartãozinho de linha múltipla, consolidando aí quantas horas efetivas de trabalho tivemos os 3 funcionários. Ah, Garcia, mas eu não queria a hora efetiva. Tudo bem, você pode tirar aqui, colocar, por exemplo, o saldo. Pega o saldo aqui e põe. Pronto. Aqui você tem o geral. Ó. Tá vendo que o Garcia está com 29 horas de saldo, o Rui com menos 34 e o Diogo com 9,3 horas. Legal. Então vamos pegar aqui agora, criar uma segmentação de dados por mês. Então vou pegar o nome do mês, criei aqui uma segmentação e também vou criar outra segmentação pelo dia da semana e dia útil. Pronto. Tá aqui, ó. Dia de semana e dia útil. A gente já vai começar a ver outros comportamentos aqui. Então, ó, por exemplo, em junho, Diogo está positivo, Rui está negativo, Garcia está positivo. Já em julho, Garcia positivo, Rui continua negativo e Diogo ficou quase zerado. Então repara que o consolidado geral pode te enganar, né? Quando você começa a ver os detalhes, né, você tem outro tipo de informação. Por isso que é bom você sempre ter os gráficos para trazer essas informações para a gente. Outro gráfico que eu vou criar é um gráfico de linha, pessoal. Isso aqui, ó. Vou trazer as seguintes informações aqui. Vou pegar no eixo a database. E eu não quero explodi-la. E aqui nos valores eu vou trazer as minhas medidas. Hora efetiva, hora de almoço e a minha meta. Vamos pegar aqui a meta. Pronto. Hora efetiva, hora de almoço e a meta. Só que olha só, pessoal, quando você faz isso, acontece uma pequena distorção, que não é uma distorção, porque ele está consolidando o todo. Se você faz isso, a meta de trabalho de cada funcionário é 8 horas. Quando você botou as 3 aqui, ó, né, quando botou os dados aqui, ele pegou essa meta e multiplicou por 3. 8 vezes 3, 24. Então repara que está aparecendo 24 ali. Se você for selecionar, por exemplo, o nome do funcionário, você vai ver que ele vai pegar e vai acertar a conta, porque você selecionou somente um, e a meta vai ficar para 8 horas, assim como as outras duas medidas. Quer ver? Vamos pegar aqui o nome, vamos fazer uma segmentação. Se eu pegar aqui somente o Garcia, repara que agora ele ajeitou, a meta 8 horas, e aqui você tem
quantas horas foram trabalhadas e quantas horas de almoço o Garcia fez. Então, para corrigir isso, para evitar esse problema, basta você fazer o seguinte: em vez de você usar aqui os totais, você faz o média. Use a média. Legal? Então, olha só, vou criar 3 médias aqui, ó. Vou pegar a hora efetiva, Ctrl C, nova medida, Ctrl V. Então, ó, aqui em vez de ser sum vai ser average, aqui também vai ser average, e aqui também vai ser average. Ah, tem que mudar o nome também, né? Deixa eu botar aqui, média. Média de hora efetiva. Então, a hora efetiva já foi. A hora de almoço é a mesma coisa. Ctrl C, nova medida, Ctrl V, average. Vou botar aqui média. E nossa meta também. Então, nova medida. Média meta. Vai ser uma average de F dados meta. Pronto. Então agora eu vou trocar aqui, ó, os valores. Vocês vão ver que vai deixar de estar aqui o 24 e vai ficar, mesmo sem selecionar ninguém, certinho pra gente, ó. Vamos tirar aqui os 3. Vamos pegar as 3 médias, ó. Média meta, média hora efetiva. Pronto. Repara aí, ó, pessoal. Corrigido o problema. Então esses macetinhos a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Não tem jeito. Então, ó, fica na média quanto foi certinho para a gente. Se a gente selecionar somente os vendedores ou funcionários, você tem ali automaticamente a correção, né? Especificação de cada um, como foi. Legal, pessoal? Bom, então aqui nós temos alguns dados. Vou criar mais um dado aqui, que vai ser o seguinte: eu vou pegar um gráfico de coluna, esse aqui, e vou criar meu saldo por mês, nome do mês. Legal. Vou vir no meu rolinho e rótulo de dados, vamos habilitá-lo e aumentar aqui um pouquinho. Você tem aí, ó, no mês, como está o comportamento de horas. 15,9 horas no mês de junho positivo e menos 11 horas no mês de julho. Então, ó, mês de junho, você já tem um comportamento diferente. Para que aqui os cartõezinhos já mudaram também. E o mês de julho, outro comportamento, tá vendo? Completamente diferente. Legal? Você pode ver, por exemplo, o Garcia somente nos finais de semana e no mês de julho. Como é que foi o comportamento aí do Garcia dessas horas. Ok? Você pode começar a traçar como é que é o perfil do seu funcionário. Se é um cara que gosta de almoçar, mas se ele demora mais tempo no almoço ou não, quanto tempo ele trabalha em média, qual é a hora de início que ele sempre chega, a hora de fim que ele sempre chega, enfim, tem uma série de opçõezinhas aqui. E para a gente finalizar, vou fazer aqui um título inteligente com o saldo geral, né? De acordo com o que a gente vai selecionando, qual é o saldo geral que a gente está tendo. Legal? Deixa eu reajeitar aqui, só para não ficar bagunçado. Beleza? Então vamos fazer um título inteligente. Então a gente tem que criar uma medida. O nome da medida vai ser saldo geral. Bom, eu quero que apareça escrito saldo atual, 2 pontos, espaço, fecha parênteses. Eu vou concatenar isso com a minha medida de saldo. Ok? E vou dar Enter. Bom, criei então aqui a SL geral. Vou criar um cartão e vou colocar ela aqui dentro. Então olha que legal. No total dos 2 meses dos meus 3 vendedores eu tenho 4,38 horas sobrando, né? E aí se eu for vendo dia útil, a gente vai vendo como é que é esse comportamento. Ó, final de semana, se eu pegar só final de semana, o povo tá devendo hora pra caramba. Ok?
Se eu pegar lá só o Diogo, ó, 9 horas, que é exatamente o que está aqui, ó, 9,3. O Garcia, 29 horas. O Rui, menos 34. Só que, poxa, Garcia ficou desformatado aqui, né? Vamos consertar. Primeiro eu vou vir aqui no rolinho. Vou vir em rótulo da categoria e vou tirar. Legal? E agora a gente tem que usar uma função, que no Excel seria a função texto, aqui é a função format, para ajeitar o nosso saldo, porque isso aqui é um texto. Então eu tenho que usar a função format para falar para o saldo o seguinte: saldo, eu quero que você fique neste formato. Hashtag, fecha aspas, fecha parênteses. E ainda vou concatenar isso com a palavra horas, para ficar bem bacana. Pronto. Aí está nosso título inteligente, nosso painel ficou pronto. Nosso painel ficou bem bacana. Deixa eu só desabilitar aqui o título. Beleza. E aí está, pessoal. Painel interativo por mês, ok? Por dia útil ou final de semana. Você tem aí seu trabalho com horas todo perfeito. Por mês aqui também, você pode selecionar. Ou por vendedor. Lembrando que você pode selecionar mais de um vendedor, por exemplo, apertando Ctrl. Ok, pessoal? Então aqui está a solução para que você trabalhe sempre com horas de maneira infalível. Não vai errar, não tem como errar. Entendendo o conceito, não erra mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like, pessoal. É a sua forma de retribuir ao nosso trabalho aqui, de gravar e editar vídeos, sempre de qualidades, gratuitos para você. Não esquece de dar o like e compartilha com seu amigo no Facebook, no LinkedIn, seu amigo de trabalho, compartilha o material. Se você achou interessante, mostre para outras pessoas também. Um forte abraço a todos, até uma próxima videoaula ou uma turma presencial, será um prazer te conhecer pessoalmente. Tchau, tchau.